A paz do Senhor! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo deste ano de 2022, mais uma vez, graças a Deus. Se você é nova aqui no canal e esse vídeo chegou até você, lembre-se ou saiba que temos uma playlist aqui com esta leitura diária desde o começo do ano. Mas a minha sugestão é que você faça daqui para frente esta leitura junto conosco. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o plano de leitura e ler junto conosco. Lá no meu Telegram eu posto diariamente o texto que nós vamos ler no dia e posto o link também do devocional mais esse vídeo da leitura. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo, tem muitas pessoas que ouvem o áudio aqui do vídeo durante o dia, tem pessoas que acompanham na Bíblia, ou seja, como você quiser e como der. O importante é você fazer. Eu também postei lá no Telegram, como eu disse, um pano de fundo aqui do livro de Juízes, para você entender melhor o que está acontecendo aqui nesse período da história terrível do povo de Israel, um momento dificílimo, tanto quanto aquela peregrinação pelo deserto. E mais uma vez, a derrota aqui deste povo de Deus, está relacionado com os seus altos e baixos, no caso as baixas de rebeldia, de desobediência, de afastamento de Deus. Toda vez que o ser humano se afasta de Deus, há um prejuízo. E a gente vê exatamente isso aqui no livro de Juízes. Hoje nós vamos ler os capítulos 13, 14, 15 e 16. Hoje é 20 de março. Vamos lá? Vamos iniciar aqui com o nascimento de Sansão, capítulo 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filho até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Tem muito disso na Bíblia, né? Quando Deus tinha um plano, ninguém consegue parar o plano de Deus. Deus vai encontrando caminhos. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo que eu ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique até eu preparar um cabrito para o Senhor. Está bem.
Só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor, mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, lhe disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. O enigma de Sansão, capítulo 14. Certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem que se preocupar com uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse ao pai: consiga a moça para mim, ela é o que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo por meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as suas próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Como se fosse fácil, né? Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com uma moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com as mãos, foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse a eles: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram ele. Proponha seu enigma. Ele disse: Sansão, do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos: você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem para meu pai nem para minha mãe, por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez
que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim de tanto importunar Sansão, no 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem arado a minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Escalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam recebido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Eita, nós! Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão levou um cabrito de presente para a sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele, mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele, por isso eu a dei como esposa ao seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse: dessa vez ninguém poderá culpar-me de tudo que eu fiz a vocês, filisteu. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e prendeu uma tocha em cada uma delas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: foi Sansão, pois seu sogro de Tímina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha em Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha em Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: só fiz a eles o que eles fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhes disseram: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços, como se fossem barbantes de linho queimados, e as amarras caíram de suas mãos. Então encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1000 filisteus e disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Olha que doideira. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Ramate-Leí significa colina da queixada. Eita! Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de teu servo concedeste este grande livramento.
Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré. En-Hacoré significa a fonte daquele que clama, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Sansão leva embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza. Conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá. Os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina, que fica em frente de Hebrom. Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-las e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Ai, ai, ai. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Então Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco, ainda novas, não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco nova e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco que qualquer outro homem. Ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia amarrá-lo. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de tear e o prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Então prendeu-o com um pino de tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Olha só. Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que ele não suportou mais. Meu Deus! Por fim, contou-lhe seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que, finalmente, Sansão lhe havia contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro.
Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Olha só. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais numa prisão. Não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. Qual era o segredo da força de Sansão? Não era o seu cabelo. O seu cabelo era só uma expressão do que ele havia feito com Deus. Havia um voto do pai e da mãe de Sansão. Era essa aliança de voto com Deus que o tornava forte, não o seu cabelo. Mas seu cabelo representava isso. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruirá nossa terra, aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: traga Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Pois é. Deus te abençoe. Fique na paz. Amanhã nós vamos continuar. Temos outras histórias aqui para contar pela frente ainda essa leitura. Que Deus te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor Jesus.